E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia. Aqui é Marcelo Rovai. Eu sou engenheiro, maker, escritor, estudante. E gostaria de aproveitar esse convite que me foi feito pelo terceiro congresso de tudo sobre IoT, para falar um pouquinho com vocês e para vocês sobre qual o futuro do IoT, ou como eu vejo o futuro do IoT e a inteligência artificial. Como a inteligência artificial se integra ao IoT, criando esse futuro. Que é um futuro que já está hoje aqui. Hein? Acho que hoje o IoT e a inteligência artificial é uma realidade. Eu vou mostrar alguns exemplos para você, como a gente fez no passado, nos outros congressos. A ideia é ver um pouquinho exemplos reais de como eu posso ver esse inteligência artificial aplicada ao IoT. Mas vamos lá, vamos direto, vamos lembrar um pouquinho o que a gente tinha feito no passado. Vocês se lembram, né, o ano passado, a gente havia conversado sobre a arquitetura da IoT. Se lembram? Nós falamos que a arquitetura do IoT era baseada em três partes principais: a rede, a atuação e a percepção. Percepção e atuação é a parte que interage com o mundo físico, é onde eu capturo as informações que vêm do mundo físico através de vários sensores de som, de movimento, sensores de visão, etc. E tem os atuadores, que são também, uma vez que eu trabalho com as informações que vêm desse mundo físico, eu retorno ao mundo físico através dos atuadores, que pode ser uma lâmpada, que pode ser um motor, que podia ser um relé, bombas, etc. Né? Obviamente, a segunda parte importante desse tripé é a aplicação, que é o que entrega o serviço às pessoas. Só tem sentido eu falar em IoT se eu falo que se eu estou executando desenvolvendo algo ou um serviço e esse serviço entregue a pessoas. Essas pessoas interagem com o IoT através de aplicações, né? Através do mundo web, através de computadores, através de celulares. Né? Isso a gente viu, existem várias aplicações ou várias plataformas de IoT, né, como o ThinkSpeak, como a Amazon Web Services, hoje eu tenho a Google, Microsoft, IBM, etc., que provém serviços diretamente para o IoT. Né? A conexão dessas duas partes, tanto a atuação, o que conecta a atuação com a aplicação, é, obviamente, a terceira parte, que é a comunicação. Nós vimos vários tipos de comunicação, desde a comunicação ali a nível dos sensores, a comunicação entre os sensores e a aplicação, com a nuvem, etc. O ano passado nós comentamos sobre o LoRa, que era vamos dizer assim, uma nova tecnologia que estava começando ano passado e hoje já é uma realidade. Vocês vão ver, como vocês já viram durante o ano, quem acompanhou o Tudo sobre a IoT, né, as palestras e o site, vão ver hoje que nesse congresso que é uma realidade. E hoje, nós, na verdade, já estamos falando no 5G, né, que é uma mescla entre futuro e também realidade. Já é uma realidade em países como China e obviamente, é onde é importante que a gente saiba o que está acontecendo nesse mundo 5G, exatamente porque, tendo informação, a gente vai saber o que vai acontecer. Né? Então, acho que informação é poder, certo? E aí nós vamos entrando um pouquinho no que eu quero falar aqui. Né? Ó, lembre-se bem, três partes importantes. Eu tenho os atuadores, eu tenho a parte ali, aquela parte dos atuadores, né? E dos sensores, eu tenho a parte de aplicação, eles se comunicam, etc. Mas qual é o amálgama? O que é que junto? O que é importante quando eu falo dessas três partes da plataforma, da arquitetura do IoT? Isso é muito importante. Quando eu olho essas três coisas, na verdade, o que eu estou falando é sobre dados. Né? Dados é exatamente o que une essas três partes da arquitetura do IoT. Não é? Então, quando eu falo em dados, né, eu estou falando do que são dados. Esses dados vêm de toda parte. Quando você conversa no Facebook, ou você manda um Twitter, ou quando você posta uma foto no Instagram, você está gerando dados. E esses dados estão aí, né? Ficam rolando. Alguém captura esses dados. Da mesma maneira, se você faz uma compra na Amazon, se você põe dinheiro num banco, não é? Se você assiste um filme no Netflix, se você ouve uma música no Spotify, se você compra uma passagem no despegar.com, é, é, se você vai olhar aí no Waze para saber para onde você vai,
Se você, hoje em dia, se você vai no seu banheiro, pisa na sua balança e vai ver seu peso, se você mede seu batimento cardíaco, se você usa seu relógio, seu iWatch, né, você usa um Uber, ou quando você faz uma pesquisa, tudo isso são dados que são gerados e isso é armazenado em alguma parte. Né? Isso é muito importante. E veja bem um outro ponto muito importante, pessoal. Se nós olharmos o que aconteceu com o mundo da tecnologia, a gente vê que nos anos 90, por exemplo, o custo para ter 1 milhão de transistores era US$ 220, no caso de centenas de dólares. Hoje custa 6 centavos de dólar, ou era em 2012, hoje é menos ainda. Isso, né? Isso era um gráfico que foi criado pela Deloitte, e a gente vê mas o absurdo que caiu, ou seja, se a gente se lembrar lá da escola, né, dos que são engenheiros, a lei de Moore, aquela coisa que é da multiplicação do poder vamos dizer assim, de integração dos circuitos integrados, a gente vê então que não só os circuitos integrados estão crescendo absolutamente, quer dizer, o número o poder de processamento dos microprocessadores aumenta brutalmente, mas o custo dessa integração também é muito menor. Né? E não é só o processamento, pessoal. Olha o que acontece quando eu olho o custo por gigabyte. Nos anos 90, para armazenar 1 gigabyte de informação custava US$ 500. 1 gigabyte. Né? Eu me lembro, eu como dinossauro da informática, eu me lembro do diretor financeiro da CID Informática, lá pelos anos 90, nós estávamos fazendo um projeto para um grande banco e o banco havia pedido uma compra de discos para uma expansão de um computador deles que ia para 500 gigabytes. A área financeira disse: esses caras são loucos, isso é meio terabyte, o que esse banco vai fazer com isso? É impossível ter 500 gigabytes de informação dentro do banco. Estou falando do começo dos anos 90, pessoal, exatamente nessa época, onde 1 gigabyte custava US$ 500. Ou seja, 1 terabyte era $500 mil. Muito dinheiro para que se gastava nessa época, ou se teria que investir para armazenar. Você imagina, meio milhão de dólares ter 1 terabyte de dados armazenados, vamos dizer assim. Hoje, o 2012, 3 centavos. Hoje é menos de 1 centavo de dólar, se eu extrapolar isso para os dias de hoje. Não é? Então, ou seja, o que é importante, isso é importante para vocês verem. Dados eu tenho em toda a parte. Né? Não só nos dados que eu capturo com a IoT, mas dados sociais, dados de banco, em todos os lugares que você se movimenta hoje em dia, você captura dados. Dados são gerados em toda parte. Se você juntar isso ao fato que armazenar esses dados hoje é muito barato, não é? E o poder de processamento aumentou brutalmente, eu começo a ter. Eu passo para um outro mundo onde trabalhar com esses dados passa a ser uma realidade. Não é? E isso, obviamente, tem seus custos, e os custos não são em dinheiro, é segurança, etc, etc, que vocês vão ouvir falar muito aqui. Né? Então, vamos lá. Muito bem. Voltando um pouquinho. Perfeito. Acho que isso não é nenhuma novidade, ou seja, mesmo com o nosso IoT, eu capturo os dados, ou seja, os dados da onde for. A primeira coisa que eu faço, o que é? O que é a coisa mais comum? Eu vou fazer relatórios disso. Eu vou pegar esses dados, vou criar um Excel, eu vou fazer uma análise, eu vou ver minhas projeções de venda. Não é? Quer dizer, os dados que eu observo, vou ver a variação de temperatura do meu sistema, como ele se comportou no tempo, e vou tomar algumas ações, né? Vou fazer uma análise desses dados, eu vou analisar esses dados, e vou tomar alguma ação em relação a esses dados. Em geral, ações manuais, ações ou em algum sentido eu até posso fazer de maneira automática, mas vamos dizer assim, é o procedimento normal. Ter dados não significa nada. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa com eles. O primeiro passo é trabalhar com relatórios com esses dados. Mas é importante eu não só reportar o que eu estou capturando de dados, mas também analisá-los. Mais importante do que analisar é eu tomar uma ação em função desses dados. Mas existe um outro pedaço super importante, que isso muito pouca gente faz, que é tirar valor desses dados. Como é que eu realmente vou gerar valor dos dados? Vou fazer esses dados terem realmente significância.
E aqui entra a inteligência artificial, pessoal. Eu tinha os dados lá atrás, eu posso trabalhar com relatórios, analisar, ter ações, mas quando eu coloco a inteligência artificial para operar sobre esses dados, aí sim eu começo a gerar um grande valor nisso aí. Então, olha lá, eu tinha todo aquele monte de dispositivos que conversam entre si no nosso IoT e que geram dados, e isso está ligado, então, isso vai gerar esses dados. A partir desses dados, eu gero valor, onde está a minha inteligência artificial, ou seja, do IoT eu conecto com a inteligência artificial e gero valor nisso. Ou seja, e tudo que. E interessante, um buzzword para vocês, quando eu tô, a ciência que hoje em dia estuda toda essa conexão de dados, como os dados estão, como os dados são trabalhados, vamos dizer assim, é o que a gente chama de data science, ou ciência dos dados. Né? Ela vai pegar desde lá do IoT até a inteligência artificial, tudo isso passa pelo data science. Né? E um buzzword também, que eu posso já comentar com vocês, exatamente esse volume de dados que são gerados aqui no IoT, né? Eu tenho o IoT e vou usar isso. Agora, é importante que vocês conheçam o que a gente chama de Big Data, ou Big Dados, né? Que é exatamente o que eu comentei. Como hoje eu tenho condições de gerar um volume muito grande de dados, eu preciso criar plataformas e ferramentas para trabalhar com esses dados de maneira inteligente. O Big Data, no fundo, é isso. São metodologias e ferramentas para que eu possa capturar, armazenar e trabalhar com volumes monstruosos de dados. Já sai dos tera, vão para os penta e outros, é, outros níveis de dados. Não é? Muito bem. Então vamos lá. Como eu estou falando de inteligência artificial, acho que é importante a gente rapidamente falar um pouquinho do timeline, ou seja, qual a história da inteligência artificial. A inteligência artificial não é algo que surgiu agora, né, no século XXI. Isso vem de muito longe. Eu posso comentar com vocês, por exemplo, que, na verdade, eu considero que a Ada Lovelace, né, no século XIX, ela foi, vamos dizer assim, uma das precursoras da inteligência artificial quando ela fez, vamos dizer assim, os primeiros algoritmos, né, para máquinas de calcular. Depois, nos anos 50, a gente tem que falar muito do Turing, né, Alan Turing, que foi um dos pais da inteligência artificial. Vocês devem ter ouvido falar, vocês devem lembrar dele, né, muito recentemente teve um filme famoso, né, que mostrou quando ele desenvolveu a máquina que quebrou a criptografia dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Acho que é muito legal. Alan Turing é uma pessoa fantástica, uma pessoa super importante para o mundo da inteligência artificial, para o mundo da tecnologia, vamos dizer assim. É considerado hoje um dos pais, ou o pai, da inteligência artificial. E nessa época também tem outros casos menos conhecidos, como o Claude Shannon, que fez os primeiros robôs, né, ou robôs que resolviam labirintos. Eu botei isso aqui porque muitos de vocês já viram, inclusive, que uma vez eu tinha desenvolvido um projeto com um Arduino de um robozinho que conseguia descobrir a saída do labirinto. Né? Se vocês não conhecem, dá uma olhadinha lá no mjrobot.org que vocês vão ver. Como eu sou um pouquinho mais, não sou tão desenvolvido, eu sou tão inteligente como o Claude Shannon, eu levei 60 anos para fazer o que ele fez nos anos 50. Né? Bom, continuando, quer dizer, depois disso a gente pode citar um fato importante, foi, vamos dizer assim, já nos anos 50, a máquina, ou assim, o computador jogando damas, né? Isso foi um fato super importante do Arthur Samuels, né? O que ele havia desenvolvido nos anos 50, final dos anos 50, indo para os 60, e junto com todo um grupo lá do MIT, que desenvolveram os sistemas de solução. Podemos citar, por exemplo, o primeiro o robô industrial, que foi desenvolvido pela General Electric no início dos anos 60. O Elisa acho que é legal, o Elisa foi uma das primeiras, vamos dizer assim, sistemas especializados, né, onde você conversava com o computador, fazia perguntas, era um sistema de inteligente, né, sistema inteligente expert, onde você fazia perguntas para o computador e ele respondia como se fosse um psicólogo, vamos dizer assim. Foi o Elisa. Então isso foi super importante, isso já em meados dos anos 60, né? Bom, e aí vai. Aí podemos citar a IBM junto com o MIT, quando desenvolveram o primeiro jogo de xadrez. E aí vai. Quer dizer, vários desenvolvimentos importantes. É,
que a gente pode conversar, principalmente ligado à robótica, o Tivo, que fazia sugestões no começo dos anos 2000, que fazia sugestões de filmes, né? A própria, aí entra Google, entra IBM, Apple, etc, etc. Né? Já agora, recentemente, nos últimos, vamos dizer, na última década, que houve um boom muito grande do uso da inteligência artificial conectado à mídia social, né, o aparecimento de aplicações, né, com a Siri, Cortana, etc. Né? Mas eu diria que nada disso é tão importante quanto o evento do que nós chamamos de, vamos dizer assim, do machine learning e do deep learning. Para falar um pouco disso, eu vou falar, para falar um pouquinho do machine learning, eu vou citar o exemplo do carro autônomo. Por que eu vou falar um pouquinho do carro autônomo? O, o, o carro autônomo não é algo novo, vamos dizer assim. Ele vem já de muitos anos de desenvolvimento. Na verdade, ele tem a ver com a robótica. Né? Então, vamos pensar um pouquinho. É, o conceito do desenvolvimento da inteligência artificial ao longo de todos esses anos sempre foi o quê? Eu vou tentar emular o cérebro humano, eu vou fazer programas de computador que emulem o cérebro ou emulem emulem a tomada de decisão ou decidam, né, como os humanos o fazem. Né? Legal. Então a primeira reação, vamos dizer assim, se eu pegar o carro autônomo, que já é hoje uma realidade, mas qual o desenvolvimento que ele vinha tendo até poucos 5 anos atrás, vamos dizer assim? De uma maneira geral, o que eu faço? O que nós vimos é IoT. Eu tomava um monte de sensores, eu via distância do carro ao carro da frente, analisava sistema de frenagem, etc, etc, etc. Quer dizer, um monte de dados, visão. Tomava todos esses sensores, processava isso, tomava decisões e, vamos dizer assim, essas decisões, através dos atuadores, atuavam no motor do carro, no freio do carro, na direção do carro, para virar, etc, etc, etc. Então eu tinha os sensores, os atuadores e um programa no meio que trabalhava com isso. Que nada diferente do que nós vimos, só que obviamente, vamos dizer assim, com poder de processamento, com algoritmos poderosos, com técnicas avançadas, né, bastante matemática, eu conseguia, de uma certa maneira, automatizar um carro. Muito bem. De repente, vamos dizer assim, o que mudou nos últimos anos? O pessoal começou a analisar legal. Eu, Marcelo, vou dirigir meu carro. De repente, eu estou dirigindo o carro, uma pessoa passa na minha frente, eu tenho uma reação. Eu posso ser mais cauteloso, eu ando mais devagar, aí eu freio mais devagar. De repente, uma outra pessoa mais nervosa, está mais rápida, vamos dizer, né? A Thelma aí do nosso diretor do nosso congresso aqui, de repente ela está mais nervosa, sabe, está em São Paulo, muito complicado o trânsito, ela vai parar mais em cima. Ou seja, cada um tem uma maneira de reagir, né? Cada um tem uma maneira de reagir ou vai tomar uma decisão. Muito bem. Então, em vez de eu desenvolver um monte vamos dizer assim, desenvolver programas para tentar, vamos dizer assim, capturar todas as possíveis soluções, que tal eu lembrar lá atrás que eu tinha um monte, vamos dizer assim, que hoje guardar dados é muito barato, certo? Lembra? É barato, né? Eu tenho poder de processamento absurdamente hoje. O que eu faço? Eu começo a capturar informações de milhões, ponho um monte de carro, tomo os sensores dos carros, capturo esses dados de milhares de pessoas e vou analisar como elas quais as informações que estão entrando pelo carro, que obviamente são as informações que devem ser parecidas às informações que estão indo para o cérebro da pessoa. Vou, na verdade, não usar um processador, mas vou usar sensores para ver qual é a reação. Quanto tempo a pessoa reagiu ou demorou para reagir para frear o carro ou para virar, etc. Então eu tomo as informações de entrada, certo? Que são as informações dos sensores, distância, blá blá blá, saída dos atuadores, que na verdade é brecou, etc. Né? Ou seja, entrada e saída, junto essas informações e tento criar uma equação matemática que faça a relação entre todas essas possíveis entradas e essas possíveis saídas. Entradas e saídas. Quando eu faço isso, estou dizendo que o computador ou a máquina está aprendendo. A máquina está aprendendo com a realidade. Isso é o machine learning. Isso é o aprendizado de máquina em português. Certo? Muito bem. Voltando lá. E esse, então,
foi o grande boom, vamos dizer assim, quando o pessoal começou a aplicar machine learning, ou aplicar dados reais de condução de veículos para treinar um computador, para ensinar um computador, ou para que ele aprenda sozinho como deve manejar. Então, voltando agora, nós temos então que esse foi o grande boom que eu tenho aqui. Então, recapitulando, inteligência artificial, né, de uma maneira mais macro, o que, que é? É um programa que pode sentir, raciocinar, reagir e se adaptar, principalmente se adaptar a coisas novas. Isso é inteligência artificial, certo? Muito bem. Machine Learning é, na verdade, um subset, um subconjunto da inteligência artificial, que na verdade é composto por algoritmos que podem melhorar a sua performance ao longo do tempo. Porque quanto mais dados eu coloco para o machine learning, mais ele aprende. Então eu posso dizer que ele aprende sozinho. Né? E deep learning, esse é outro buzzword que eu ouço falar também. O que é deep learning? Deep learning, então, é um outro subset do machine learning, que também é, só que em vez de usar, vamos dizer assim, alguns algoritmos mais tradicionais, né, eu começo a trabalhar com redes neurais. Eu começo a simular neurônios. Eu faço simulações de neurônio e com isso eu consigo trabalhar com muito mais dados. É interessante porque, só um comentário rápido para vocês, estou falando aqui de artificial, machine learning e deep learning. O machine learning, então, o que, que é? São ferramentas matemáticas. Eu vou comentar rapidamente como vocês vão ver exemplos reais, mas de uma maneira geral, o que é? Eu tenho vários dados, desses dados eu olho, eu posso dos dados tirar conclusões dos dados, ou dos dados sabendo uma saída, que são labels, o nome que eu posso usar aqui, né? Machine learning supervisionado, né? São técnicas, eu tenho essa entrada, eu tenho a saída e eu calculo então esse meio aqui, né? Esse meio, em geral, se eu estou usando algoritmos tradicionais, como regressão, por exemplo, né, coisas desse tipo, árvore de decisões, isso é um machine learning normal. Né? Tudo é machine learning. Agora, quando eu tenho algoritmos mais específicos, e principalmente quando eu uso algoritmos que, vamos dizer assim, emulam redes neurais, né, que simulam neurônios, e isso faz com que eu possa trabalhar com muitos dados, eu chamo isso de deep learning, que é um subconjunto do machine learning. Deep learning é uma parte de machine learning, e machine learning é uma parte de inteligência artificial. Nem tudo que é inteligência artificial é machine learning, nem tudo que é machine learning é deep learning. Okay? Acho que olhando essa bolinha aqui, né, essas três bolinhas, acho que fica claro. Muito bem. Vamos ver se eu consigo explicar melhor essas três bolinhas e tentar colocar de uma maneira melhor isso que eu acabei de falar. Então vamos lá. Quando eu tenho um computador e a programação tradicional, o que acontece? Eu tenho as entradas, certo? Eu tenho um programa, eu tenho as entradas de dados. Eu entro com um programa, tenho a saída. Então, aquele exemplo que eu comentei com vocês. Eu tenho as entradas, são sensores lá do carro, eu posso pôr um programa que vai ensinar o carro a dirigir, e esse carro vai ter saídas, que são saídas atuadores, que vai atuar na direção do carro, no freio do carro, no acelerador do carro. Agora, quando eu tenho machine learning, não é bem assim. Eu tenho um computador e as minhas entradas vão ser, na verdade, a entrada e a saída. Ou seja, dado entradas e saídas, eu vou sair com o programa. Ok? Então, de uma maneira bem simplista, machine learning nada mais é do que um sistema que, em vez de eu entrar com dados, ou entrada e um programa e ter uma saída, eu entro com a entrada e a saída e saio com o programa. Eu vou mostrar um caso real que talvez fique mais simples de vocês entenderem. Esse é um projeto que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. É um projeto que eu desenvolvi aqui no meu mestrado, que é fazer uma análise do sistema de táxi de Nova York. Ok? Depois no final, esse projeto está disponível para vocês verem no detalhe. Muito bem. Vamos ver. Temos aqui, tenho Nova York. Né? O que eu quero fazer? Suponha que eu estou aqui, né, na cidade de Nova York, eu estou aqui perto do World Trade Center, no Marriott Downtown, perto do World Trade Center, né, uma área mais nobre, e mais nova, até depois dos trágicos eventos que ocorreram. Suponha, nesse momento, eu vou tomar um táxi. Perfeito. Nesse momento, quando eu tomo um táxi, né, nesse ponto A, eu tenho o que eu chamo de pick-up, né, o ponto de saída. Que informações eu posso ter nesse momento? Eu tenho a hora que eu vou sair, vamos dizer assim, daqui para cá eu tenho
latitude e aqui eu tenho a longitude, né, desse ponto, ponto A. Muito bem. Eu quero sair do ponto A. Uma vez que eu estou aqui em Nova York, eu tenho essas informações, o que eu vou fazer? Eu vou tomar as informações e vou guardá-las. As informações são guardadas na nuvem, no sistema de IoT, vai tomar as informações aqui do táxi. Hoje em dia, por exemplo, isso é um caso real, o sistema de táxi de Nova York, ele usa basicamente duas empresas, uma que é baseada em Ingênico e outra própria Verifone, que os sistemas internos aqui do táxi, a cada hora que eu inicio a viagem, essas informações então vão para a Taxi and Limousine Commission, né, a TLC, ligada à prefeitura de Nova York, e isso então é armazenado, esses dados são armazenados. Muito bem. Vamos dizer que eu quero sair desse ponto A e quero ir para o ponto B. Por exemplo, eu vou tomar um táxi para ir passear lá no Empire State, ok? Lá pela Terceira Avenida, na Rua 32, por ali, né? Então eu vou sair aqui do Marriott e vou chegar no Empire State, né? Muito bem. Uma vez que eu cheguei aqui, quer dizer, obviamente o taxista ele pode vir aqui pela Frank Delano Roosevelt, ou ele pode ir pelo centro, saindo aqui de downtown, subindo aqui, passando pelo Soho, passando por Greenwich, chegando lá em Midtown, né? Mais ou menos aqui onde está na 32, mais ou menos aqui onde está o Empire State Building. Nesse ponto, quando eu termino a viagem, eu tenho informações como a que hora terminou a viagem, qual a latitude e a longitude da chegada, claro, né? Eu tenho quanto custou, né, o fare, quer dizer, quanto custou essa viagem, eu tenho a distância percorrida, que pode ter, isso vai variar, depende do qual o percurso que o taxista decidiu, né? O tipo da viagem, é uma viagem normal? Ah, não, vamos supor se ele fosse, uma viagem, por exemplo, se ele fosse vindo para aqui para baixo, aqui para o Queens, para o JFK, então podia ser um valor fixo, que hoje você pode optar, eu posso pagar $52, por exemplo, e dizer, não, eu quero pagar uma tarifa fixa para o JFK, então é o tipo da viagem, o número de passageiros. Então, todo esse tipo de informação, e mais algumas outras coisas, se deu gorjeta, não deu gorjeta, todas as informações da mesma maneira, o que eu faço? Quando eu estou no ponto B, o sistema automaticamente guarda todas as informações na nuvem, ok? Então, eu tenho todas as informações do ponto A e do ponto B vão para as nuvens. Então eu vou ter sei lá, os dados vão ser uma grande tabela, né? Onde eu vou ter, aqui no caso, são dados reais, por exemplo, aqui são tipo esse táxi, se ele usou Ingênico ou se é Verifone, a hora da saída, a hora da chegada, o número de passageiros, a distância percorrida, posição de saída, posição de chegada, tipo do pagamento, etc. Se for cartão de crédito, se é dinheiro, etc. Valor, né? São todas as informações, então, vão ser guardadas desse banco de dados, ok? Por exemplo, se eu tomar 2015, que é o exemplo que eu trabalhei aqui, depois eu explico por que eu trabalhei com 2015. Em 2015 nós tínhamos 13.500 táxis, yellow cabs, né, os táxis amarelos, lá em Nova York. Né? Esses táxis faziam algo de 400 mil viagens por dia. Okay? Então, se eu olhar aqui 2014, 2015, se eu olhar o trend, né, desses táxis, eu vejo aqui é mais ou menos fixo, porque esse número de 13.500 táxis ele é fixo, inclusive em 2018 continua sendo 13.500 e 20 e poucos táxis. É um valor fixo, ok? Porque dado acho que é a mesma coisa que em São Paulo, você tem um número de patentes, né, que você tem para os táxis. Interessante que em 2015 e 2014 começa a aparecer os sistemas de aplicativos, né, para você chamar um carro, né, como o Uber, por exemplo. Em 2015 ele se começa a registrar por aqui essa coisa também de Uber e outros, nos Estados Unidos não é só o Uber, são outros aplicativos desse tipo. Né? Agora, nesse projeto, né, o que eu fiz? Eu fui lá, por exemplo, decidi tomar junho de 2015, que era vamos dizer assim, um mês de dados, né, que são os dados basicamente antes que só tinha o táxi amarelo, tinha aqui os green, que era um pouquinho, mais os limousine, etc. Mas vamos dizer assim, não tinha começado ainda os Ubers, né? Então eu quis vamos tomar um trabalho só com o Yellow Cab, só para ter uma ideia, pegar o Yellow Cab. Podia pegar depois também, mas tudo bem.
Em junho, eu tenho mais ou menos 400 mil viagens por dia, está coerente, eu tenho 12 milhões de viagens armazenadas, ou seja, imagina um Excel, uma tabela, com 12 milhões de linhas só para o mês de junho. Eu capturei só esse mês de junho. Eu podia ter feito, por exemplo, uma amostra pegando janeiro, fevereiro, março, tomando um ano. Eu poderia pegar vários anos. Aí é uma decisão, né, para fazer de o que você pretende no teu final. No meu caso, para o que eu estou querendo fazer nesse projeto, que é fazer o quê? Eu tentar fazer prever, dado um ponto de saída e um ponto de chegada, quanto deveria custar usar a inteligência artificial de uma maneira para tentar, sabendo de onde eu estou, para onde eu quero ir, quanto vai custar essa viagem, qual a distância e qual o tempo dessa viagem, né? Num determinado, num determinado momento, isso vai variar de momento a momento. Quando eu analiso esses 12 milhões, está aqui, ó, eu peguei, por exemplo, aqui eu plotei cada pontinho desses daqui que vocês estão vendo é uma viagem, um pick-up. Cada pontinho que vocês estão vendo aqui no vermelho é um drop-off, ok? Então, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, pega um pontinho aqui azulzinho, vamos supor, eu tenho aqui essa linha, eu tenho aqui o ponto de saída, né? Eu tenho latitude, tá vendo aqui, ó, tenho latitude e longitude, esse pontinho está aqui, 40 e pouco, 70 e pouco, vou é, esse táxi saiu daqui, na verdade ele saiu daqui, né? Vamos dizer assim, ele saiu andando, vamos supor que ele saiu desse ponto aqui e foi andando para cá, pá, quando chegou aqui, ele está gravado aqui, tá vendo? Ele saiu daqui e veio aqui. No caso específico, ele está em New Jersey aqui, né? Saiu de New Jersey, cheguei em New Jersey. Aqui eu tenho Manhattan, a ilha, tá vendo? Vocês veem perfeitamente Manhattan. Aqui vocês têm o Hudson aqui ao lado de Manhattan, o East River aqui, né? Queens, Bronx, etc. Né? Então são as comunas são os vários bairros aqui, ou comunas de Nova York, da cidade de Nova York. Bom, então isso é interessante. Então eu tenho todos esses pontos aqui, são pontos plotados, parece um mapa, mas na verdade são pontos aqui. Eu tenho táxis, basicamente, eles praticamente recorrem todas. Se eu faço um zoom aqui, vocês vão ver, você consegue ver perfeitamente as ruas. Essa parte mais clara aqui, ó, vocês estão vendo no meio desse azulzinho aqui, tanto aqui quanto aqui, ó. Isso é o Central Park. É óbvio que eu não tenho alguns táxis que cruzam o Central Park, mas eu tenho uma área muito grande sem nada. Da mesma maneira, o East River aqui, você vê que não tem, você também não vai ver pontos de saída dentro do rio. Né? Obviamente, alguma variaçãozinha, porque eu tenho um erro de GPS, etc, etc. Muito bem. Um ponto interessante, só por curiosidade para vocês. Eu comentei do Uber, não é? Se eu continuar extrapolando isso daqui, olha só, gente, isso era em 2015. Lembra? Vocês vão se lembrar que eu falei que eram em torno de 400 mil viagens dos 15 mil táxis amarelos, né? Hoje, em 2018, a última medição que foi em junho de 2018, os dados que estão armazenados lá, eu tenho algo como 300 mil. Então, na verdade, eu passei de 400 mil a 300 mil viagens diárias dos Yellow Cab. Baixaram 100 mil. Mas os Uber e aplicativos que começaram, vamos dizer assim, aqui no começo de 2015, mas mais fortemente registrado a partir de julho de 2015, eu estou em torno aí numa média de 600, 700 mil viagens em 2018. Então, na verdade, eu tenho um total de viagens aqui de 1 milhão de viagens por dia que é feito em Nova York, pelos amarelos e pelos Uber. Na verdade, a gente viu que, na verdade, se eu baixei um pouco as viagens do amarelo, eu subi absurdamente as viagens do preto. Obviamente, houve canibalização, o Uber canibalizou o Yellow Cab, mas ele criou muito mais também, muito mais viagens, ele gerou mais oportunidades, muito mais negócios. Né? Como, até barateando, eu posso criar negócios com isso. E é isso que eu acho que é importante. E aí entra a inteligência artificial, pessoal. Por exemplo, o que eu estou falando aqui? Olha só que legal. Eu tenho lembra? Os táxis me geram informações, que é o meu IoT, certo? Eu tenho informações, todas as informações de dados, saída, chegada, etc. Isso tudo é armazenado na nuvem através do IoT. Quando eu pego esses dados, né, o próximo passo que eu vou fazer, como nós tínhamos comentado antes, eu vou fazer o quê? Eu vou analisá-los e fazer uma análise desses dados. O que a gente chama de EDA, Exploratory Data Analysis, dentro do Data Science, essa, essa fase super importante. Vou dar uma olhadinha mais em detalhe. Se eu pegar isso aqui, eu não vou entrar em detalhe, vocês podem ver depois, eu posso, depois, fora da palestra, entrar em detalhes, a gente pode conversar, eu vou deixar disponível para vocês como eu desenvolvi todo esse projeto. Então vocês vão ver aqui, por exemplo,
Eu posso analisar, vamos ver a hora de picape. A gente vê que, óbvio, da 0 hora até as 5 horas da manhã eu tenho poucas viagens. A partir das 6, 7, 8 as viagens aumentam pra caramba. Né? Eu tenho um aumento no meio do dia, depois mais no começo da noite. Então aqui eu consigo ver como varia as saídas, né, os picapes ao largo do dia. Né? Eu posso tentar ver a distância, né, como se distribui a distância em milhas. Eu vou ver que as distâncias são algo como 5, 6 milhas, né, 10 quilômetros, mais ou menos, é a média das viagens de táxi. Óbvio que eu vou ter aqui um pico, né, coisa de 20 milhas, algo como 32 quilômetros, algo assim, que é, por exemplo, obviamente, aeroporto, principalmente o JFK aqui, mas também quando eu vou para Newark, que são, então eu acabo vendo, eu tenho aqui também o LaGuardia, então eu começo a analisar esse tipo de coisa. Eu vou analisar, por exemplo, qual a relação entre o custo da viagem e a distância. Eu vou ver que existe uma coisa interessante, essa linha linear que vocês viram aqui, quer dizer, existe uma relação quase linear entre o custo e a distância. Óbvio que, e eu digo para vocês, é 2,5 dólares por milha. Então, a cada milha que eu ando, eu vou subir 2,5 dólares. Então, por isso que eu tenho essa linha aqui. Mas eu também tenho uma variação de meio dólar por minuto, né, de carro parado. Então, por isso que eu tenho quer dizer, eu tenho uma viagem de 15 dólares, deveria custar, sei lá, 40 dólares, 40 e poucos dólares, né? Mas não, na verdade pode ser 40, pode ser 45, pode ser 50, pode ser 60, pode ser 70, isso dependendo do trânsito aqui. Então, essa faixa aqui varia por causa do trânsito. E se eu pego viagens com menos de 5 milhas, por exemplo, aí é uma salada completa, quer dizer, ou seja, a função da distância, bagunça, tempo, tá tudo misturado. Então, imagina que eu vou tentar tirar alguma equação disso. E ó, sem falar que eu tenho aqui ó, essa linha reta aqui, que é, vamos dizer assim, independente da distância, eu tenho um valor fixo, que é em torno de 50 dólares, 52 dólares, 55 dólares, tal, que com mais taxa, tal, que é o quê? Que é as viagens, por exemplo, para o JFK. E são tantas que acaba sendo um valor significativo, você enxerga aqui. Aí eu posso analisar a variação da duração pela distância, né? Aqui era custo, aqui é a distância. Eu posso ver, por exemplo, quanto dura uma viagem em função da hora do dia. Então, eu posso ver que existe no meio da manhã, no meio do dia, as viagens têm uma duração maior. Existem dois motivos aqui. Tá? Você vai falar, mas por que tem essa duração maior no meio do dia? Né? Rush hour? Não necessariamente. Se você analisar mais a fundo, você vai ver que se você fizer também uma outra análise das viagens para os aeroportos, você vai ver que no começo da manhã e no meio da tarde, no meio e final da tarde, existe um pico de viagens para os aeroportos. Interessante isso, né? Que é o pessoal que viaja logo cedo ou o pessoal que vai viajar no final do dia. Ou vai voltar para os seus locais. Né? Nova York é uma cidade com muito negócio, além de turismo. Né? Posso analisar, por exemplo, aqui, olha, eu vejo viagens dentro e fora da ilha de Manhattan. Então, dado uma certa hora, eu pego aqui às 10 horas da manhã. Vermelhinho são viagens fora de Manhattan. E azulzinho, viagens dentro de Manhattan. Então, a média de uma viagem às 11 horas da manhã é de 11 minutos fora de Manhattan. Se a viagem inicia e termina fora de Manhattan. E ela é de 16 minutos, quer dizer, 5 minutos mais, quer dizer, um terço mais, quase 30% mais, se ela é totalmente interna na ilha, né? Ou seja, então isso obviamente isso está em função do trânsito, né? Existe muito mais trânsito dentro da ilha de Manhattan do que fora dele. Então isso são tudo análises que você pode fazer dentro do tal do EDA, né? E você pode tomar decisões a hora que eu quero sair mais cedo, quero sair mais tarde, onde é mais barato, onde é mais caro, né? Esse tipo de coisa. Então, é, é, então vamos dizer assim, vamos ver se eu consigo fazer uma recapitulação antes da gente entrar no finalmente do projeto. Uma vez, o que eu fiz? Imagina que eu tenho uma empresa. Marcelo, eu tenho uma empresa, essa empresa está em Nova York. Eu quero montar uma empresa que eu vou usar, eu quero usar os táxis, eu quero usar táxi para fazer delivery, ou usar Uber, o que seja. Eu tenho milhões de informações que me dão informações detalhadas, né, de custo, tempo e distância, certo? Custo, tempo e distância, entre outras coisas, né? De milhões de viagens que ocorrem na região de Nova York. Então, o que eu posso fazer? Imagina que eu quero fazer. Eu quero criar.
um programa, alguma coisa que, se eu tiver que entregar, se tiver que sair do ponto A e ir ao ponto B, certo? A tal hora do dia, quanto vai custar isso? Então eu vou conseguir prever, por exemplo, fazer um orçamento do meu custo. Suponha que eu seja uma empresa de transporte. Ou seja, suponha que eu quero analisar de montar uma empresa de táxi, ou fazer um serviço de delivery, etc. Quer dizer, isso é um exemplo de dados. Eu posso usar isso para outras coisas. Né? Eu posso ter outros projetos com isso. Ok? Então, esse projeto específico, o que eu quero fazer então? Vamos lá, voltando aqui. Eu quero fazer um projeto que, dado dois pontos, eu quero sair desse ponto e quero sair para esse ponto e quero prever quanto vai custar, qual a distância e qual o tempo, ok? Então vamos lá. Eu vou, de novo, eu vou sair do ponto A e o que, que eu tenho? Bom, se eu sair do ponto A, eu tenho. Que hora eu vou sair? É óbvio, a hora que eu vou sair. Ah, eu vou sair meio-dia e vou sair desse ponto A que tem tal latitude e tal longitude. Perfeito. Eu vou para um ponto B, né? Que eu só tenho latitude e longitude do ponto B. Isso é importante. Eu não sei aqui, veja bem. Agora eu vou fazer uma predição, vou prever. Eu quero usar inteligência artificial para, dado como entrada, o ponto de saída e o ponto de chegada, e mais a hora de saída, eu quero sair, eu quero tentar descobrir qual é o tempo da viagem, qual a distância da viagem, o tempo da viagem, a distância da viagem, e quanto é custar essa viagem. Mas são as informações que eu tenho, não é? É óbvio que eu posso juntar um pouquinho mais de informação. Por exemplo, né? Olha só, eu posso vir aqui e calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Por exemplo, existe uma equação que chama-se Riverside Distance, ou posso usar até euclidiana. Riverside é um nome mais bonito porque eu tenho latitude e longitude, tenho a curvatura da Terra, etc, etc. Na verdade é uma curva, né? E não uma distância euclidiana. Mas vamos assim, eu poderia usar essa distância. Tem uma outra maneira, que é por Manhattan, que chama, exatamente por Manhattan, né? Porque as ruas de Manhattan são. Eu podia vir aqui calcular mais ou menos isto e isto aqui, quer dizer, ou seja, o Harvard Sign é a hipotenusa, eu podia calcular a distância em Manhattan, né? Que é como se eu fosse indo pelas ruas. Mas vamos dizer assim, isso é uma referência, um dado adicional calculado a partir da minha entrada, certo? Perfeito. Posso também por outras coisas. Por exemplo, eu sei que se a viagem é uma viagem que vai ocorrer até um aeroporto, eu posso ter um código especial para o aeroporto. Então eu posso dizer, ó, essa viagem para o aeroporto de tal maneira que o meu algoritmo saiba que, na verdade, então eu vou ter que levar em consideração um valor fixo, US$ 52, e não tempo e distância. Né? Eu posso dizer, olha, eu estou vendo aqui, essa viagem ela vai ser dentro de Manhattan. Então, eu posso avisar, olha, é uma viagem dentro de Manhattan. Eu posso avisar ou eu posso calcular isso, né? Porque eu posso fazer eu posso também facilmente, a partir sabendo a latitude e longitude, eu sei qual que é vamos dizer assim, a latitude e longitude de todos os pontos que estão dentro de Manhattan, qual que é o border, né? Qual que vamos dizer assim, eu consigo saber a geografia da ilha de Manhattan, eu posso descobrir exatamente se esse ponto A e o ponto B estão dentro de Manhattan. Mas é uma informação que eu calculo, ou eu entro com ela, ou calculo a parte, mas eu entrego ela para o meu modelo. Então, de novo, eu tenho informações, as minhas entradas de verdade, que são a posição de saída, posição de chegada, né, o drop-off, pick-up é a saída, drop-off é a entrega, a chegada, o tempo da saída, né, posso entregar no modelo informações calculadas ou informadas, que é a distância entre esses dois pontos, se é uma viagem normal ou se é uma viagem para o aeroporto, e se está dentro ou fora de Manhattan. A partir disso, o que o meu modelo de machine learning vai fazer, ou seja, vou pôr milhões de dados aqui e vou calcular essas três coisas. Né? Na prática, na verdade, então o que eu faço? Né? Então, esses são os dados que eu entro, né? Eu tenho essas saídas, vamos dizer assim, e a partir de cada uma delas eu vou calcular o meu modelo. Né? Dá um nome para vocês. O modelo que eu usei nesse caso aqui se chama Random Forest Regressor. Um nome bonito, pomposo, né? Para o modelo de machine learning aqui. A parte. Tempo. Vocês estão acostumados a usar, garanto que a maioria de vocês que estão me vendo hoje estão acostumados a usar machine learning, e nem sabe. Né? Por exemplo, suponha
que eu diga para vocês, pessoal, vou te dar um monte de pontos aqui e vou te dizer assim, olha, pessoal, suponha que, não sei, à 1 da tarde a temperatura da minha casa é de tanto, às 2 é de tanto, às 3 de tanto, pá, 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 pá. Vou te dar um gráfico da variação desse tempo aqui, da temperatura, né? Se eu te perguntar qual vai ser a temperatura amanhã, nesse mesmo horário, você simplesmente, o que você vai fazer? Você simplesmente vai fazer, extrapolar isso, você vai fazer uma regressão disso e consegue saber esse ponto. Então, regressão linear é um modelo de machine learning. Regressão linear. Eu tenho um monte de pontos e vou achar o ponto médio que passa por esses pontos, né? E vou achar o quê? Qual é o ponto médio onde as distâncias de cada um dos meus pontos medidos para essa reta vai ser o menor possível. Eu vou achar qual é a reta que vai mudar um fit, né, no meio desses pontos o menor possível. Então, isso é uma regressão. Se eu der todos esses pontos, né, eu consigo achar essa reta, vamos dizer assim. Né? E consigo achar um equacionamento que vai ser um modelo matemático, que a partir que eu dou um ponto novo que eu não sei qual é, eu consigo dizer qual que é a saída. Né? Então, mais ou menos isso. Né? Então, legal. E Random Forest Regressor é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui, na verdade, eu uso um monte de árvore de decisão, etc. Não vou entrar aí nesses detalhes matemáticos. Né? Mas vamos lá. Então, é importante revisar. Quando eu vou criar o meu modelo, porque eu vou ter que criar o modelo, lembra? O tal do programa lá, né, que eu criava, eu vou entrar com meus dados de entrada, né, que é o drop-off, que é a latitude e longitude, né, da chegada, da saída, tempo, esses dados, tal, tal, tal. Por exemplo, vou entrar com o meu fare, né, com o preço, né, o preço da viagem, que eu tomei um conjunto de dados que eu tenho esse valor, fui lá naqueles 14 milhões lá, eu tenho isso daí, e a partir daí eu entro, ó, dado essa entrada aqui, se eu pegar daqui, custou $10, pá. Aí o modelo olhou isso daí e vou fazendo, quando eu vou repetindo isso milhões de vezes, milhares de vezes, eu vou cada vez melhorando mais esse modelo aqui. Né? Então, revisando aqui, eu tenho entradas e saídas e tinha um programa, ou seja, minhas entradas, tá certo? Eu tenho as minhas saídas, que é o que eu estou querendo, e o que eu estou interessado aqui é tirar meu programa, que é o meu modelo, é o modelo aqui, é o modelo do custo da viagem. E vou repetir isso, obviamente que eu vou repetir isso tanto para distância quanto para duração. Né? Então, se eu entro com esses dados aqui e tenho, sabendo o dado de saída, isso se chama, esse é um modelo de machine learning supervisionado, porque eu tenho um volume de dados que eu tenho o meu label, eu tenho a minha saída, eu calculo então qual é o meu modelo. Né? Bom, vamos ver então na prática o que eu estou falando aqui. Ó. Por exemplo, isso aqui é o resultado isso é um exemplo. Né? Então aqui, ó, aqui eu tenho um programinha, tá certo? Eu tenho um programinha que simplesmente, esse programa aqui, ele get mark location, ele é um programa escrito em Python, aonde eu posso movimentar esses pontos aqui no mapa, e quando eu movimento esses pontos, eu paro o ponto aqui e paro o ponto aqui, eu posso vir aqui e mandar. Esse é um ponto que eu chamo, por exemplo, esse ponto aqui mais escuro é um ponto, é o MP de pickup, esse é um marker, MP marker de pickup, esse é um MD marker de drop-off, e aí, se eu chamar aqui um mp.location, ele vai me entregar qual é as coordenadas desse ponto, e o MD location, as coordenadas desse ponto. Aí eu criei um outro programinha, onde eu tenho como entrada, né, essa localização desses dois pontos, tá certo? Qual é o código do rate, quer dizer, isso aqui não é aeroporto, é um código normal, número de passageiros, está dentro de Manhattan, não está fora de Manhattan. Quando eu entro com esses dados dentro desse programa, na verdade, o que eu estou fazendo é aplicando o meu modelo de machine learning. Então, olha lá, eu tenho meu modelo de pickup, né? Eu tenho aqui ó, a entrada, que é esse ponto que estão aqui. Aí eu tenho o meu ponto de chegada, né? Está aqui, latitude e longitude, né? Que está aqui também, né? Eu tenho então o meu tempo, né? Que eu entrei aqui, que na verdade o que eu posso fazer simplesmente, eu posso pegar o tempo do computador a hora atual, eu tirei 3 horas, e a diferença aqui, no caso específico desse projeto eu fiz aqui em Santiago, quando eu fiz o projeto, eu estava 3 horas de Nova York, né? Então, eu pego a hora do computador, entro no meu modelo, né? E assim por diante, certo? Vim aqui, calculei o Harvard Distance, o Harvard Distance
vou entrar com esses valores como eu comentei, né, aqui do próprio programa. O Harvard Distance, na verdade, é uma equação matemática que toma isso, né? E a partir daqui, então, eu vou ter os meus 3 FAIR, distância e duração. Essa viagem vai durar 4,64 milhas, ela durará 28,3 minutos, com um custo básico de 21,27 dólares. Gente, isso aqui é offline. Esse programinha, eu rodo esse programa, ele me calcula as 3 coisas aqui a partir de um modelo matemático que foi gerado a partir de 14 milhões de dados que eu capturei. Tá certo? Vamos testar para ver se funciona. Uma outra maneira de fazer isso aqui, vamos dar uma olhada aqui também. Partindo dos pontos A e o ponto B, eu sei de onde eu tenho o endereço de onde eu estou e tenho o endereço de onde eu quero ir, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o GeoPy, que é um módulo que funciona em Python, onde eu posso entrar com uma localização, um endereço, por exemplo, New York Marriott Downtown e Empire State Building, ou seja, a localização que eu chamei de início e a localização de fim, que é o nosso ponto A e B. E o que acontece é que o GeoPy, o que ele vai fazer, ele vai gerar aqui a latitude e longitude para o nosso modelo. O modelo vai trabalhar e vai dizer, olha, essa viagem vai ter uma duração de 4,8 milhas e demorará 28 minutos, com custo de 21,57. Praticamente o mesmo que a gente já tinha visto anteriormente. Né? Inclusive, o que eu fiz aqui, aquilo que eu comentei anteriormente. Como eu tenho o ponto A e o ponto B, eu já internamente eu verifico que isso está dentro de Manhattan e como não está envolvido o aeroporto no caso, o código da viagem é standard, ok? Corre o modelo, faz o cálculo, aí aproveito também só para em termos de saída, usa essa função, usa essa biblioteca também em Python, que é a IP Leaflet, né? Leaflet, e ele vem aqui e plota os 2 markers para a gente. Quer dizer, é a mesma coisa anteriormente. É importante a gente verificar se isso está funcionando ou não. Quer ver? Vamos seguir aqui. Então, eu tenho as duas, são muito parecidas as duas previsões que nós fizemos, né? Aquela foi a primeira que eu tinha, essa última e a primeira, né? Uma totalmente offline e essa que foi um pouquinho online, no caso de determinar os pontos de saída e chegada. Eu fui nessa página que é o Taxi Fare Finder, né, que é uma página online lá da internet. Entrei aqui com o Marriott Downtown, tá certo? Entrei com o Empire State Building e ele me disse que custava 24,51 o fare. Olha lá. A gente tinha dito que ia ficar em torno de 21 a 22, ele está dizendo que está entre 24 e 25 aqui, né? Ou seja, eu tenho um erro de em torno de 3 dólares aqui, né? Agora, ele também comenta que isso vai depender do tráfego. Então ele não entra muito em consideração, poderia ser 19, poderia ser 47, né, em termos depende da hora do dia. No caso específico, o que ele levou em consideração é que ele está dizendo que a viagem seriam 6 milhas e demoraria 17 minutos. Né? Essa é na previsão dele. Está bem diferente da gente aqui. Né? Agora, olha que interessante. Ele, na verdade, ele usou aqui a rota pela Franklin Delano Roosevelt, né? A FDR, aqui, né? Que bordeia a ilha de Manhattan. Vamos dar uma olhada no Google. O Google é interessante. Quando eu olho no Google Maps, né, a gente observa que uma das opções do Google Maps está aqui, ó, 28 minutos, a gente falou que ia demorar 28 minutos, e 4,2 milhas, 4,6 a 4,1 milhas. Quer dizer, tem uma diferença aqui de meia milha dessa viagem. Essas daqui tem umas diferenças e depende para onde você vai. Mas meu ponto é, a gente percebe que eu estou bem próximo de tempo e distância. O legal aqui, gente, é o seguinte: obviamente, quando eu faço um modelo, eu tenho um erro associado. Esse modelo que eu fiz, numa média, eu cheguei, em termos teóricos, a um erro médio aí de algo como menos de uma milha em termos menos de uma milha em termos de distância, na média das viagens, um tempo aí de 5 minutos de erro e mais ou menos uns 2 dólares e meio a 3 dólares em termos de erro. Né? Há que lembrar que todo a minha base de dados, eu usei nesse caso específico desse teste, eu usei junho, ok? Hoje, nós estamos, quando eu estou gravando aqui, a gente fez em fevereiro. Esses dados que estão ali são fevereiro, né?
Fevereiro é inverno em Nova York e esse ano tem muita neve. Então é óbvio que tem alguma variação, mas mesmo assim, usando uns dados de junho, que é uma média, um bom dado do ano, né, eu cheguei muito próximo. Eu poderia ter feito, por exemplo, uma amostra menor de janeiro, fevereiro, março, abril, usando 12 amostras e fazendo uma média disso tudo. Então, com isso, eu conseguiria trabalhar com dados mais distribuídos ao longo do ano, é outra opção, e levar em consideração exatamente o mês que eu estou verificando. E assim por diante, poderia levar múltiplos anos. É uma decisão do cientista de dados ver quão mais preciso ele tem, quanto mais dados eu possuo, melhor, né? Até um certo sentido. No caso do machine learning, é importante comentar que, obviamente, que os algoritmos, mesmo chega um ponto que mesmo que eu aumente muitos dados, eu não vou conseguir melhorar a minha qualidade da minha saída, do meu modelo. O deep learning já ele consegue trabalhar, se eu aumento os dados, quase que eu consigo melhorar ou diminuir meu erro linearmente, vamos dizer assim, melhorar a qualidade da minha resposta. É uma característica do deep learning. No machine learning normal, isso não acontece. Tá? Legal. Então acho que deu para a gente ter uma boa ideia do que a gente fez. Vamos revisar então um pouquinho o que a gente fez. A gente partiu aqui, né, do modelo do IoT, a gente capturou os dados pelo IoT, esses dados foram guardados, a gente pôde fazer toda uma análise desses dados, gerar reportes, tomar decisões, né, nessa fase que a exploração dos dados, limpar, etc. E a terceira e última fase que a gente acabou de ver, a gente conseguiu, através do machine learning, quer dizer, através da inteligência artificial, lembrando que machine learning é um subconjunto da inteligência artificial, a gente conseguiu vir aqui e estimar, então, a distância, o custo e o tempo. Né? Isso é bem legal, gente. E é importante lembrar para vocês que, vamos dizer assim, você pode imaginar que eu sou uma empresa, eu queria montar um negócio, e esse negócio eu tenho todos os pontos onde eu estou, meus depósitos, por exemplo, eu tenho que eu vou ter meus produtos, eu tenho, por exemplo, eu quero fazer uma análise de distribuição desses produtos, se eu tenho informações, então, no caso específico, vamos supor que eu quero usar táxi, por exemplo, né? Como matéria-prima para o meu transporte, eu conseguiria, então, a partir vamos dizer assim, das minhas informações de partida, que é todos os pontos de onde eu estou, para onde eu quero chegar, eu conseguiria fazer esse tipo de cálculo, né? Conseguiria prever, usar a inteligência artificial aplicada nos meus dados. E isso só foi possível porque o IoT foi lá e pegou todas as informações de todos os táxis e guardou isso nas nuvens. E aí eu usei a inteligência artificial para tirar real valor disso. Né? Bom, voltando aqui. Eu gostaria de dar uma ideia para vocês bem rapidamente, uma pincelada do ambiente que eu usei, qual foi o software que eu usei. É interessante o seguinte, eu usei o Jupyter Notebook, né, que quando dentro do meu computador aqui, eu instalei o Anaconda, que é um sistema de distribuição onde ele tem o Python, etc. E ele tem o Jupyter Notebook, que é onde eu faço a programação das minhas funções, onde eu desenvolvo os meus programas. Todo o programa foi desenvolvido em Python, e sobre o Python eu uso uma biblioteca super importante do Python, que é a NumPy. É uma biblioteca, na verdade, que ela tem várias funções, todas escritas em C, que fazem com que o Python seja extremamente rápido. Então, quando eu olho, quando eu vou trabalhar criar os algoritmos, trabalhar com os dados, né, o NumPy me agiliza essa operação. Uma outra biblioteca super importante aqui, né, algumas pessoas dizem que é o Excel para os cientistas de dados, é o Pandas. Ela facilita tremendamente quando eu tenho que tomar informações de uma base de dados, vamos dizer assim, né, que está em Excel ou está em CSV, né, que é separada por vírgula e tal, né, e facilita o trabalho disso, né. Eu tenho se vocês entrarem na minha página web, vocês vão ver alguns projetos que eu já fiz usando pandas. É, vocês vão poder ver o Jupyter Notebook funcionando. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. E esse projeto também vai ficar lá disponível. A exploração de dados, né, e como disponibilizei esses dados, eu usei o Matplotlib, que é uma biblioteca
aberta, super boa, né, junto com o Seaborn, para fazer esses gráficos. São muito bonitos, muito fácil, a partir de dados, eu consegui fazer essa visualização dos dados. O iPy Leaflet é o que me propiciou eu trabalhar com mapas, no caso, ele propicia você usar os mapas no caso eu usei do OpenStreetView, né? E o GeoPy, como eu comentei, é, a, é o módulo de Pandas, perdão, o módulo de Python que faz com que me ajuda a partir de localizações, a partir de endereços, eu tirar a geolocalização. Né? Então, por isso que se a latitude, eu entrei lá com Empire State Building, ele me diz a latitude, a longitude do Empire State Building é essa. Então, é bacana. Obviamente, eu tenho, nesse caso específico, eu uso a internet para isso, mas, vamos dizer assim, eu consegui depois aplicar o meu modelo. Né? O machine learning, os algoritmos, a aplicação, tanto a construção do modelo, né, quando eu fiz o treinamento todo, eu usei o scikit-learn, que é baseado em Python, fantástico, é uma ferramenta fantástica para machine learning. Você tem facilidades, ele separa os dados em teste, em training, ele te ajuda a calcular os erros, ele te executa os algoritmos. Você tem uma série de facilidades que auxiliam em muito o desenvolvimento do machine learning. Tá? Então, tudo isso é muito importante, mas tem uma coisa a mais que eu gostaria de comentar com vocês que é super importante. Ademais, não esqueçam, todo esse código vai estar no GitHub, ok? Uma coisa importante, a gente comentou lá, lei bacana, desenvolvi, parti do IoT, cheguei, usei dados maravilhosos, mas tem um detalhe que eu acho que é importante eu chamar a atenção de vocês. Por exemplo, vou te falar um pouco da história, se eu contar para vocês, houve um movimento de transparência em Nova York no comecinho do 2012, por aí, onde o pessoal exigiu que os dados de todo o transporte e vários dados fossem disponibilizados ao público. Em 2013, a Prefeitura de Nova York disponibilizou esses dados. Só que quando ele disponibilizou os dados, além dos dados que eu mostrei para vocês, tinha também um dado onde mostrava o número do motorista, o número do condutor, ou o número do táxi, vamos dizer assim. Com isso, você conseguia saber, dado um táxi, você conseguia saber todo o percurso que o táxi fez no dia. Né? Apesar de terem feito um processo de tornar essa informação anônima através de criptografia do número de registro do táxi, isso foi facilmente quebrado. Eles acabaram, você sabia que o táxi X tinha feito tal percurso, aí você via qual era o valor criptografado, e aí simplesmente se quebrou. Isso foi mal feito o processo de criptografia. Mas por isso que é importante. Apesar de se tentar fazer essa criptografia, houve problemas. Né? E você não protegeu os dados do usuário, no caso, e nem do condutor. Né? Porque aí você poderia saber, por exemplo, o condutor X, quantas viagens ele fazia por dia, quantas fazia por mês, quanto de dinheiro ele fazia. Você conseguia saber informações financeiras de um motorista específico, né? E não tudo bem saber quanto que a municipalidade, o quanto que o município, o quanto que a cidade de Nova York está recebendo. Para isso é importante, o imposto, etc. Mas quanto um motorista específico está fazendo é uma informação dele, né? Da empresa para que empresa que ele trabalha. Outro grande problema, houve casos, por exemplo, que se determinou, se conseguiu saber, por exemplo, celebridades, ir atrás de celebridades e saber onde eles estavam indo. Por exemplo, você quer ver um caso aqui? Né? Vou mostrar para vocês. Isso é um caso real, né, do Bradley Cooper, por exemplo. Eles viram aonde ele estava saindo aqui num restaurante, aqui em Greenwich, né? Eles viram a chapa do carro, viram qual que era, fizeram um cruzamento e pelos dados eles descobriram para onde ele tinha ido. Inclusive descobriram que ele não tinha dado gorjeta para o motorista, umas bobeiras assim. Inclusive escreveram um paper sobre isso, pegaram várias celebridades e viram quanto de gorjeta eles davam, não davam. Inclusive chegaram à conclusão que as celebridades não davam gorjeta para os táxis. E em geral em Nova York é comum você dar 20% de gorjeta, né? Então um problema. E outro aqui, pessoal, por exemplo, tinha lá um nightclub meio mais assim, né, red light, e simplesmente o pessoal analisou da onde todas as viagens que estavam saindo e chegando daquele nightclub específico e conseguiam determinar, inclusive, se eu for ver uns pontinhos aqui mais amarelos e tal, é onde tinha mais gente que ia. Então, se você saber um apartamento ou um prédio tal, uma casa tal, saía um cara tinha uma viagem todas as noites para esse nightclub, ou várias noites por semana, etc. Quer dizer,
você está, inclusive, quebrando aí a privacidade, né, violando a privacidade do usuário, né? Então, houve algumas modificações, houveram algumas modificações ao longo do tempo. A primeira modificação foi que se eliminou o número de registro do condutor do táxi. Então, com isso, você garantiu a privacidade do motorista. E depois, uma das razões também que eu trabalhei nesse projeto com os dados de 2013 e 2015, e veja que funcionou super bem usando agora, 2019, né, para o meu modelo, porque não varia tanto, né, que eu inclusive comparei bastante coisa, mas não se tem mais geolocalização pontual com latitude e longitude. O que fizeram foi dar uma distribuída por, não sei, a cada 50 metros, 100 metros. Quer dizer, pegaram a cidade de Nova York e dividiram em quadradinhos, vamos dizer assim, né? Quase que um quarteirão, vai um pouquinho menos que um quarteirão. Então, na verdade, você sabe que o táxi saiu daquele quarteirão, tá certo? Mas você não sabe exatamente de onde. E ele está indo para outro também quarteirão tal e não sabe exatamente para onde, né? Eu saberia que ele foi para o aeroporto e não saberia que terminal ele foi, algo desse tipo. Com isso, eu consigo tirar ainda um monte de informações e com a ideia de proteger um pouco mais o usuário. Mas as informações passadas são super importantes, eu consigo tirar muito valor delas, né? Mesmo sendo 2015, aplicar em 2019 com um erro baixíssimo, e dentro do, vamos supor, como eu estou querendo fazer previsões para supondo, como na minha suposição, né, que eu quero fazer uma empresa, etc., eu quero montar uma empresa de táxi, eu quero montar uma empresa de logística, me funcionou perfeitamente, né? Então, aí você tem que ver quais os dados que você calcule. E claro, você pode melhorar ainda mais. Eu poderia ter, como eu sou meio dado da distância, lembra? Essa distância linear lá, né? Entre os dois pontos, e se era Manhattan ou não, eu poderia, por exemplo, eu consigo saber quantos carros tem, quantos táxis tem a cada hora. Com isso eu consigo saber um volume quando tem mais trânsito. Eu consigo fazer, por exemplo, eu conseguiria saber qual a velocidade média dos táxis também. É outra informação que eu poderia somar. Eu já tenho a hora, eu sei que a média horária do trânsito naquele horário é tal. Com isso, é informação a mais que eu enriqueço o meu dataset, que eu vou usar para extrair o meu modelo. Tá certo? Então, aí tem muitas técnicas que você aplica, são técnicas de data science que você aplica para melhorar o teu modelo. Tá bom? Rapidamente, eu queria mostrar um segundo projetinho para vocês aqui. Vocês devem se lembrar do nosso primeiro congresso, onde eu falei muito sobre o ar do FarmBot, que foi um projeto que eu fiz com meu amigo Maurício, onde nós criamos um sistema totalmente automatizado, usando IoT, para controlar um tomateiro. Eu podia controlar a distância, etc. Se vocês lembrarem aqui, eu vou mostrar um pouquinho para lembrar o diagrama em blocos. Basicamente, o que eu tinha? Eu tinha sensores, né, de umidade do solo, temperatura e umidade do ar, luminosidade, e esses sensores eu tinha um Arduino aqui que lia esses sensores. Essas informações, então, baseadas nas condições que eu tinha pré-programado o meu Arduino, eu ligava uma bomba para irrigar a plantação quando estava muito seco, ou ligava uma lâmpada para aquecer a plantação quando estava muito frio. Essas informações eram transmitidas aqui para a nuvem, para o ThinkSpeak, e lá eu podia graficar, analisar, etc., em tempo real, né? E também ia para uma página web que eu podia controlar também, não só verificar as condições remotamente da minha plantação, mas como também até ligar ou desligar a bomba ou a lâmpada remotamente. E também podia fazer manualmente no local, né? Tudo isso foi bem explorado, está no meu blog, no mjrobot.org, mas também tem um livro que eu e o Maurício nós escrevemos, onde nós explicamos em detalhe esse projeto. Esse livro até foi um presente aqui do primeiro congresso Tudo sobre IoT, né, de 2017, que a gente até pode conversar aí com a Thelma, com os diretores do programa, que a gente poderia até repetir isso. A gente pode conversar. Aproveitem, assistam o congresso e peçam aí para a gente poder fazer isso. Eu, com muito gosto, muito feliz de compartilhar o livro com vocês. Ou se não, vocês podem ir na Amazon também, na Amazon Brasil, aí, comprar em português, ou na Amazon nos Estados Unidos em inglês, ou ver os posts em separado no mjrobot.org. Então fiquem à vontade. Ok? Mas vamos olhar o que eu tenho aqui. Só para ter uma ideia, durante vários meses, de setembro a dezembro de 2016, eu vim aqui e gravei se subiu 41 mil samples, né? Ou seja, medidas de tempos em tempo, eu fui fazendo amostragem, onde se tiravam informações, várias informações estavam gravadas lá, e isso era gravado, então, e isso ia para a base de dados do ThinkSpeak, ficava guardado, armazenado lá na nuvem.
O que vamos fazer agora? Nós vamos ir lá na nuvem, nesse endereço aqui do ThinkSpeak, que é onde está o canal, os dados estão lá, e vamos abaixar, ler essa base de dados, mas, na verdade, o que eu estou interessado é ver a temperatura, umidade, luminosidade, solo, né, se estava seco ou não, etc. E aqui eu tenho o eco, se a bomba ligou ou não ligou. Eu vou tomar essas informações e vou tentar aplicar um modelo de machine learning, que nós fizemos com os táxis, né? Eu vim aqui, olhei os sensores são exatamente a entrada do meu modelo, quer dizer, a partir dessas informações, o que eu quero fazer, eu quero fazer é criar um modelo que me ligue ou desligue a lâmpada, a bomba, ligue e desligue a minha lâmpada, que são os meus atuadores. Então, os atuadores são as saídas e os meus sensores são as entradas desse modelo, né, que eu tenho aqui. Tá, ok? Para isso, eu vou usar um modelo um pouquinho diferente do que nós usamos anteriormente. Se vocês vão se lembrar, ele tinha um nome, né, um outro nome, ele na verdade era um modelo de regressão que nós usamos lá, o Random Forest Regressor. Aqui eu vou usar um Decision Tree Classificator, que é um modelo de classificação de árvore de decisão. Por que classificação? Lá nós usamos um modelo, era um modelo de machine learning supervisionado um regressor, de regressão. Por quê? Porque eu tinha valores lineares, né? Eu tinha valores de valores de ponto flutuante. Eu tinha um preço que podia ser $3, $4, $12 e 28 centavos. Eu tinha uma distância que podia ser 2,37 milhas e eu tinha um tempo que podia ser 27 minutos e pouco, né? Então, quer dizer, eram valores numéricos. Então, por isso eu usava regressão. Aqui eu vou usar classificação. Por quê? O que eu quero fazer aqui é a saída do meu modelo vai ser bomba ligada ou bomba desligada, on, off, 1, 0. É um modelo digital, vamos dizer assim, 1 ou 0. Então eu vou classificar, dadas essas entradas, eu quero classificar, esse modelo vai classificar, dadas essas condições de entrada, ele vai classificar a saída em zeros ou classificar as saídas em 1, bombas ligadas ou bombas ligadas, e o mesmo para a lâmpada, né? Então, aplicando isso no modelo, né, da mesma filosofia que a gente fez antes, eu primeiro preciso fazer uma preparação, limpeza, vou tirar os outliers. À medida que eu fui, que o sistema de IoT foi capturando as informações e levando para a nuvem, alguns dados não funcionaram, alguns deu erro, etc. Ou algumas horas tinham coisas que ficaram meio estranhas, que são os outliers, vamos dizer assim, dos meus dados. Eu vim aqui, limpei, tiro, limpo, alguns dados eram dados, subiu, mas na hora não subiu a informação, é normal, né? Bom, moral da história, limpando tudo, eu cheguei a um ponto final que eu fiquei com um dataset de 17.700 linhas, né? Ou seja, de valores de amostral. Isso, tudo isso, isso vai ser a minha entrada para o meu modelo. Quando eu apliquei isso no modelo, né, eu consegui chegar à saída. A saída chegou aqui e disse: o meu modelo ele interpretou que a bomba foi ligada todas as vezes que a umidade chegava a 65%. A umidade do solo ia baixando de 100% quando ela estava ligada, quando estava irrigado, né, molhado, até quando o solo ia baixando e ficando mais seco. Com 65%, automaticamente ligava a bomba. Em alguns casos, ela até ligou quando estava alto, mas isso basicamente foi porque foi manual. E foi interessante que isso só aconteceu na grande maioria das vezes quando eu estava em temperaturas entre 10 e 15 graus. Por quê? Porque quando nós fizemos o projeto, realmente, eu não queria que a bomba ligasse quando tivesse temperatura de 20, 30 graus, por exemplo, que podia cozinhar o meu tomate, né, estiver muito quente. Né? Era uma característica que, quando se programou o Hardform Bot, fiz isso. Mas aqui o bacana, e aqui também é caso manual, o bacana é que, com Machine Learning, o sistema determinou e descobriu isso. O mesmo no caso para a lâmpada. Né? A gente viu que a lâmpada, quando chegava a uma temperatura aqui em torno de 11, 12 graus, o sistema então ligava a lâmpada, que era para aumentar a temperatura. Então, olha que bacana. Né? O meu sistema de IoT, ele carregou as informações dos sensores e, na verdade, também dos atuadores. Né? Isso foi carregado numa base de dados, lá na internet. Nós baixamos agora essa base de dados, depois de meses, analisamos essa base de dados, e o sistema, então, de machine learning determinou quando a bomba deveria ser ligada e quando a lâmpada deveria ser ligada, baseado nos dados carregados.
Aí você fala, legal, mas você programou o Ar do FarmBot para fazer isso. É verdade, eu programei para ele fazer isso. Mas suponha que em vez do Ar do FarmBot aqui, suponha que isso aqui são informações, por exemplo, do seu João, que tem uma horta de tomates, aonde ele vai lá todo dia, ele vê, dependendo da temperatura, dependendo se vai chover ou não, ele toma a decisão quando ele irriga ou não. Só ele vai lá e ele faz. E eu vou lá e capturo as informações do seu João. Aí fiz o mesmo com o seu Manuel. Eu posso, de repente, pegar um monte de informações de sistemas que não são automatizados, mas que têm experiência humana, carregar isso, aplicar o mesmo machine learning e vou chegar num modelo matemático no final que eu posso aplicar num sistema como o próprio FunBot, que vai me dizer quanto deveria ser ligado ou desligado uma bomba ou uma lâmpada, mas baseado no quê? Baseado nas informações que saíram manuais, vamos dizer assim, ou que saíram da experiência humana. Eu usei a inteligência artificial aqui para programar um sistema, na verdade, né? A programação foi feita através da análise desses dados. E quanto mais dados eu tiver, melhor vai ser a minha saída, vamos dizer assim, mais abrangente vai ser a minha saída. Né? Então, gente, também da mesma maneira que a gente fez lá, só para comentar com vocês, eu usei o Pandas para extrair os dados da base de dados e trabalhar com ele, né? Usei o Matplotlib como para visualizar esses dados, tá? E usei também o Scikit-learn para desenvolver o machine learning. Só lembrando que, vamos dizer assim, o que mudou foi que o modelo matemático que eu usei aqui agora foi, no caso especificamente, foi a árvore de decisão, né? Decision Tree, era um modelo de classificação, e lá atrás no táxi eu usei o Randall Forest Regressor, que era um modelo de regressão, né? Que foi aplicado naquele caso, naquele modelo. Eram modelos diferentes, são modelos diferentes, mas é o mesmo pacote de software. Eu usei o mesmo Matplotlib aqui, né, que usei lá, usei o mesmo Panda aqui que usei lá, e tudo isso em cima de Python. Até chamar a atenção de vocês, que para quem tá pensando em entrar no mundo do Data Science, existem várias linguagens, né, para você, a menos que você seja um cara com 20 anos que trabalha em C, C++, blá blá blá, que é óbvio que tudo você também faz com C++, mas hoje o Python é uma linguagem que é a que mais se desenvolveu, né? E você tem o R, que também para estatística é muito importante, mas eu aconselho Python. E o Python hoje, com as suas ferramentas, com as suas bibliotecas associadas, é a melhor linguagem para data science, para aplicação em inteligência artificial, machine learning, etc. Né? Bom, pessoal, eu acho que estamos chegando no final, né? Como a gente fez na outra vez. Eu acho que agora, quer dizer, nós estamos num ponto que é algo infinito e além, ou seja, não tem um final, na verdade, né? Não se esqueçam da questão de segurança, que é super importante. Né? Esse é o preço, é o custo do, todos esses pacotes, tudo isso que eu falei, você consegue fazer hoje maravilhas com tudo aberto, você consegue ter dados maravilhosos que você consegue ter aí para você baixar e trabalhar. Quer dizer, o caso, como eu citei o caso do táxi, ou dados do seu projeto específico que você capturou, que você guardou, que foi o caso do Art FarmBot. Você pode criar aplicações também usando machine learning, usando inteligência artificial, extrair valor desse teu projeto, né? Todo baseado em coisas reais. Tudo usando pacotes abertos, né? Tudo sendo grátis, de uma certa maneira. Mas você é obrigado, você tem a obrigação, como cientista de dados, como um homem de IoT, a se preocupar com a segurança. Segurança é importante. Esse é um dos temas que estamos falando muito aqui no Congresso, e é muito importante para que todos tenham muito claro. A segurança de dados é muito importante. Quanto mais a gente vê essa expansão de dados para todas as partes, é muito, muito, muito importante a gente ter claramente, tomar cuidado com a segurança. Ok? Não tenham medo da inteligência artificial, nós não vamos ver aí a Skynet acontecendo, eu não acredito nisso, é besteira, mas sempre que você tenha segurança na mão, você vai ter que trabalhar com. Se os dados seus são ruins, se os dados são ruins, você tem ruim. Se você programar um robô, um machine learning, usando todos os dados de um temperamento ruim, ele vai ser ruim. Essa é um pouco a verdade. E existem casos exatamente disso. Né? E aí, se eu começar a falar aqui, nós vamos ficar 2 horas falando de data science, que eu sou apaixonado por isso. Né? Bom, aliás, eu sou apaixonado por eletrônica, eu sou apaixonado por IoT, eu sou um monte de coisa. Bom, pessoal, de qualquer maneira, fico à disposição. Acho que a gente tirou algumas dúvidas aqui durante a apresentação, mas me escrevam, tá?
visitem o meu blog, o mjrobot.org, ou eu tenho o meu blog ou minha página no Facebook, né, que é o @mjrobot.org, o nome é o mesmo. Me escrevam, rovai@mjrobot.org. Todos esses dois projetos que vocês viram aqui vão estar disponíveis para vocês no final, aqui com a apresentação. Vocês vão ter acesso à apresentação, vai ter tudo isso, vai ter os links. E, de qualquer maneira, os projetos estão disponíveis na minha página, estão disponíveis no meu GitHub, onde eu deixo meus projetos. Tá? Então, o software está completo, todo detalhado, com tudo, todas as funções, tudo direitinho lá. Tá? Muito obrigado pela participação. Tá ok? De novo, foi um prazer estar aqui pela terceira vez nesse congresso de tudo sobre IoT. É a maior comunidade de IoT do Brasil, é um privilégio, eu me sinto honrado de receber pela terceiro ano consecutivo o convite para falar um pouquinho com vocês aqui, de maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais aberta, um pouco mais relaxada, do meu jeito de desenvolver. Tudo, de novo, tudo está disponível, porque é o meu compromisso. O meu compromisso é trabalhar com hardware aberto, software aberto, tudo que eu desenvolvo está disponível. O meu goal, o que eu quero fazer hoje é disseminar informação. Quero que as pessoas usem, abusem, que fiquem ricos, se Deus quiser, e mas muito mais do que isso, que ajudem outras pessoas. Ou seja, usem os dados de maneira responsável, façam seus projetos de maneira responsável. Hoje a data science, a ciência dos dados, está sendo extremamente útil na cura de doenças, para ajudar comunidades a tirar informação e tomar ações de maneira mais automáticas. Ou seja, hoje você tem data science sendo utilizado para, por exemplo, prevenção de incêndios, um projeto maravilhoso na Universidade da Califórnia, fiz um curso na Universidade da Califórnia, San Diego, eles têm um trabalho maravilhoso na área de data science deles, de sistemas para prevenir incêndios na região da Califórnia, que é muito importante lá, né? Terremotos. Recentemente eu participei por incrível que pareça, eu participei eu assisti uma palestra no pessoal aí da UFRJ, do Rio de Janeiro, fazendo um projeto de prevenção de terremotos. Os caras vieram mostrar aqui no Chile, usando data science. Quer dizer, fantástico. É uma comunidade bacana, quer dizer, cientistas e pesquisadores brasileiros fazendo pesquisa sobre prevenção de terremotos, mostrando aqui no Chile, que é o maior país mais sísmico do mundo. E esse que é bacana, esse cruzamento de informações, um ajudando o outro. E tem que estar aberto. Por isso que os dados têm que estar abertos, tem que estar todas as informações abertas, para que um aprenda com o outro. Ok? Muito obrigado, foi um prazer e até a próxima, até o quarto, o quinto, o sexto, o oitavo congresso. Tchau, pessoal.